Uma vez, boa noite a todos. Com a proteção de Deus, seguiremos nossos trabalhos. Vamos dar início à audiência pública para debater sobre as melhores condições de trabalho para a categoria de auxiliares de creche em 29 de junho de 2023. Infelizmente, a gente não tem nenhuma autoridade aí do Poder Executivo, mas eu vou dar a continuidade aqui. E para a gente abrir os trabalhos e levantar o tema que é tão relevante, eu gostaria que já está escrito aqui para a tribuna, o senhor Maurício Mendes, por favor. Gostaria que o senhor tomasse a tribuna ali e fizesse o seu relato, a sua pergunta. Quero agradecer aqui, antes do senhor Maurício falar, os representantes do sindicato ali, que é o Sindicato dos Servidores, que já esteve comigo ali. Não estou vendo nenhum representante do Sindicato do CEP. Seu Maurício, por favor. Perdão. Boa noite a todos. Meu nome é Maurício Mendes. Eu sou contribuinte aqui do município de Mendes. A educação pública é um tema que eu acho muito caro, né? E eu defendo com todas as minhas possibilidades, né? Eu vim participar dessa audiência pública porque, embora eu não seja servidor do município, né, como contribuinte, me interessa a dinâmica de trabalho de todos os servidores efetivos, né, que atuam, né, nas áreas da saúde, da educação, da assistência social, enfim, em todos os serviços públicos que é dever do Estado, seja União, Estado ou município, ofertar, né, aos munícipes, aos contribuintes. Eu gostaria de mostrar aqui para todos um dos cartazes que foram feitos para a defesa, né, dos direitos dos servidores que são auxiliares de creche. Colaborando como contribuinte, como cidadão não servidor, a essa reivindicação da categoria, eu acredito que todos nós podemos iniciar, né, um movimento no município de valorização real da educação básica nessa cidade. É de interesse dos nobres vereadores, é de interesse do administrador e seu corpo de servidores comissionados, secretários municipais, né, que a educação seja mais qualificada, seja mais eficiente possível. Mas essa discussão também tem que permear os lares dos cidadãos contribuintes que não são servidores, porque são as crianças também desses cidadãos que frequentam as unidades escolares, que frequentam as creches. Então, é do interesse, sim, da população que os profissionais que atendem, que cuidam das crianças, sejam qualificados, sejam bem remunerados e sejam respeitados como profissionais. Eu fiquei surpreso, e não foi de ontem, de ouvir relatos de servidores efetivos, servidoras efetivas, auxiliares de creche, que relatam ser vítimas de eventual assédio moral e também de um comportamento por parte dos demais servidores, como se essas profissionais fossem empregadas. Não são, nunca foram e nunca serão, pelo menos sob a vigilância desse cidadão aqui. As atribuições de cada servidor são definidas em lei. Não vou ensinar nada aos nobres vereadores, mas a quem nos assiste, a quem nos ouve aqui, é importante que se saiba isso. Os servidores efetivos auxiliares de creche têm atribuições definidas em lei e não podem trabalhar sobre a batuta de ventos de ânimo ou de vontades voluptuosas dos seus administradores das unidades. Isso não pode acontecer, porque essa dinâmica não é e nunca foi profissional. Então, eu defendo aqui a valorização, sim, do cargo de auxiliar de creche. Eu defendo que a dinâmica de trabalho
passe longe dessa dinâmica de que auxiliar de creche é empregado dos demais profissionais que trabalham na unidade de ensino, tá? E eu defendo, sim, que os auxiliares de creche ingressem no plano de cargos, carreiras e vencimentos do magistério, porque eles só trabalham na unidade escolar porque lá existem crianças que estão ali para ter uma formação acadêmica e um desenvolvimento de acordo com sua faixa etária, mas voltado ao ensino acadêmico. Então eu agradeço a audiência de todos, agradeço aos nobres vereadores, entendeu? E espero que esse seja um pontapé inicial. Parabéns à Câmara de Vereadores, né? Em nome de todos os vereadores, agradeço ao senhor presidente, que a Câmara tenha dado esse pontapé numa discussão muito ampla, né, sobre como o município de Mendes, como os contribuintes devem lidar com a educação básica nesse município. E eu acredito que esse pontapé passa necessariamente pela valorização, pelo respeito a todos os servidores efetivos que trabalham na educação. Muito obrigado. Ok, nós que agradecemos o senhor Maurício. Gostaria de chamar a senhora Juscelane Maria dos Santos, por favor. Vá até a tribuna. Representante aqui do Sindicato dos Servidores. Boa noite a todos. Gostaria imensamente de agradecer. Esse momento é um momento oportuno e, como o Maurício falou, que não seja o último, que seja o primeiro de muitos. Eu vou ser breve, porque nós temos outras companheiras aqui também que querem falar, e eu vou falar como auxiliar de creche que sou, porque eu estou como presidente de um sindicato, mas eu sou auxiliar de creche. E quero dizer que nosso sindicato, e nem eu, Lani, Juscelane, como me conhecem, nós não estamos inertes a nenhum tipo de situação que está acontecendo, que já foram faladas, citadas aqui. Nós temos aqui vários ofícios que a gente enviou para o Executivo, pedindo que nós tivéssemos uma audiência com o prefeito, e sempre foi, depois a gente vê, a gente está vendo, primeiro, o momento não é agora, então a gente tem um concurso, e tem sempre desculpas e não nos atendem. E outra coisa que eu queria deixar claro, que nós não temos nenhum tipo de valorização, nem muito menos, eu não sei se respeito cabe a palavra, mas, infelizmente, né, eu falei ontem com o nobre Fernando, né, que é o presidente da casa, e ele falou para mim e para a Angelita que teria convidado, né, o governo, outras pessoas, e, infelizmente, olha o tamanho da importância que nós temos, porque sabiam que era uma audiência pública e nós não temos nenhum representante do Executivo aqui para nos ouvir. Quando a moça gentilmente nos perguntou, quer fazer alguma pergunta, eu falei, a quem? Porque quem nós gostaríamos de perguntar, né, porque não estão presentes. Infelizmente, essa é a nossa indignação. Infelizmente, a gente não está sendo valorizada em nada. Nós temos no nosso município, nos municípios de vizinhos, Vassouras, Paulo de Fronten, municípios que está muito longe daquele reconhecimento que nós queremos. Mas a gente vê que pelo menos o reconhecimento do salário e da carga horária, porque é uma carga horária que está, gente, vocês não têm noção o que é ficar 9 horas dentro de uma instituição de ensino com crianças na tua cabeça 24 horas. É muito tempo. Então, o que a gente pede? A gente não quer burlar o nosso, como se diz, nosso edital, não. A gente sabe que nós fizemos um concurso, apesar de que não tinha, na época que nós fizemos esse concurso, as nossas atribuições, não tínhamos, a gente fez, de repente foi erro nosso a gente não ter olhado quais seriam nossas atribuições, mas a gente sabe quais são as nossas atribuições. A gente é um profissional da educação, porque, como foi falado, a creche não é mais assistencialista, não é aquela creche onde a mãe põe a criança para trabalhar, não é para a mãe, é para a criança. Então, nós estamos lá para educar,
e para cuidar, porque a gente sabe que o cuidar e o educar, ele é indissociável, não pode se separar. Um profissional não cuida do pescoço para cima e outro do pescoço para baixo. Não existe isso. Não existe de maneira alguma. Então, eu vou ser breve, porque a gente sabe que tem outras companheiras, mas eu quero deixar meu desabafo aqui como sindicato e como servidora que sou, porque hoje eu estou no sindicato, mas eu sou uma profissional da educação e muito me orgulho para isso. Tá? Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos a presença aí da Lane, Juscelane, e além de representante do sindicato, representante da classe. Eu pedi aqui que a nossa diretoria legislativa trouxesse aqui para mim, os convites foram enviados e recebidos, né, protocolados, desde o dia 23, né, e foi ao prefeito Jorge Henrique, ao vice-prefeito Luiz Henrique, à secretária municipal de educação, a senhora Maria Paula, ao secretário de governo, o senhor Roberto, ao procurador-geral do município, o senhor Vinícius, e inclusive também ao presidente da OAB, o senhor Paulo Afonso. Para a gente ainda alimentar mais o debate, eu vou convidar a senhora Laura Ramos de Freitas para usar a tribuna também, por favor. Primeira vez que eu estou me colocando aqui, representando as auxiliares de creche. Estou um pouco nervosa, mas a nossa voz precisa ser ouvida por esse governo. Então, eu começo... Meu nome é Laura, eu sou auxiliar de creche há 5 anos, e eu acredito que o meu sentimento de hoje é exatamente igual às auxiliares que estão aqui há mais de 15 anos. O sentimento é de que, nesses últimos 3 anos, nós não temos nem o respeito e nem a escuta do governo atual. A gente vem tentando conversar, eles simplesmente fecham a porta para a gente. O sentimento é de indignação, de falta de respeito, falta de diálogo. Por causa disso, nós viemos a essa casa hoje, para a nossa voz ser ouvida. Estamos vivendo uma situação que beira a insustentabilidade do trabalho que fazemos dentro da creche. Aos senhores vereadores presentes aqui, se possível, convido a fazerem um levantamento do fluxo de atestado médico que nós, auxiliares, estamos tirando nos últimos meses. Estamos adoecendo em nome da lei. Como se mantém a saúde e a integridade de funcionários na faixa etária de 30, 40, 50 anos, se alimentando em mesas e cadeiras de crianças de 2 a 3 anos? Como isso é possível sem um descanso adequado? Em nossas salas, temos em torno de 15 a 25 alunos com 4 auxiliares. Mas eu pergunto a vocês, como é o dia de uma mãe ou um pai com 4 ou 5 filhos? Uma sala com 25 alunos, é possível dizer que um auxiliar fica responsável somente por 4 ou 5 alunos? A questão principal aqui é a seguinte: é justo cumprirmos a mesma carga horária que os demais setores, visto que a demanda do nosso trabalho é muito mais tensa, muito mais árdua? Este governo diz que está cumprindo a lei segundo o nosso edital. Pergunto, se nos anos anteriores a carga horária era menor e o funcionamento da instituição não era prejudicado, o que impede manter a forma que funcionava antes? A gente aqui não pede para que não se cumpra a lei ou que se faça o contrário da lei. É só para rever o que está acontecendo dentro da creche. Nossos funcionários estão adoecendo. A gente não aguenta mais ficar 9 horas dentro de uma instituição, não ter um lugar para sentar, não ter um lugar para você almoçar. Você está almoçando, o seu horário de almoço é interrompido para resolver alguma coisa que é do trabalho. A gente está lá dentro da instituição, deitado numa varanda, em que algumas pessoas chegam a dizer, não fica aí não, porque está chegando o pai e vai ver você aí deitado. A gente não tem onde ficar. Não tem, não existe um local adequado para a gente almoçar, nem descansar. E aí eu pergunto, a quem essa lei favorece? Se essa lei hoje causa danos aos principais interessados, que são nossas crianças, por que não evoluímos para algo que sustente a qualidade do nosso trabalho, mantendo a segurança, a dignidade e a integridade de todos? Trago aqui outras de nossas reivindicações. Fizemos nosso concurso e a todo momento somos cobrados de nossos deveres e atribuições. Porém, fazemos além.
desde a hora que chegamos até a hora que saímos. Pois nós sabemos que a educação infantil, todo e qualquer profissional lá dentro é responsável pelo desenvolvimento daquela criança. Então, a gente faz um serviço muito mais além do que as atribuições que estão escritas dentro do edital. E a gente só pede o reconhecimento disso. É muito mais do que trocar uma fralda, dar comida. Nós estamos ali em contato direto com uma criança e ela vê a gente um educador referência. E nós estamos diariamente buscando, estudando, para que a gente possa atender da melhor maneira possível aquela criança, para que ela se desenvolva. E o reconhecimento do executivo não existe. Para o executivo, nós somos apoio. Apoio para sábado letivo, apoio para Educarte, apoio para tudo. Mas o reconhecimento mesmo, ele não existe. Infelizmente. E piorou nesses últimos 3 anos. A gente quer ser ouvida. E esse governo não nos ouve. Então, ao executivo que não está aqui presente, eu deixo a pergunta no ar. Por que eles não nos escutam? Nós somos auxiliares, nós queremos respeito. Nós somos muito mais do que auxiliares. A gente está lidando diretamente com o futuro dessa cidade, quiçá do futuro desse país. Sem a gente, uma criança não desenvolve. Sem a gente, a creche não funciona. Tira todos os auxiliares de dentro de uma creche, a creche funciona? Funciona, gente? Enfim, vamos dar continuidade. Estou ficando emocionada. E aí eu digo, a gente também reivindica aqui as nossas 2 funções, como eu disse aqui. A gente está fazendo um trabalho muito além do que um auxiliar de creche. Dentro de uma instituição, é preciso que seja reconhecido que todos nós somos educadores, desde do pessoal da limpeza até o pessoal da direção. Todos nós somos educadores. A criança que entra dentro da creche enxerga a gente como referência. A criança dentro da creche confia na gente. E tudo que a gente fala com ela, faz com ela, ela leva para o resto da vida. Tem estudos e mais estudos que dizem que a principal educação de um ser humano é o que acontece na educação infantil, na primeiríssima infância. Obrigada. Então, é muito triste o que a gente está vivendo nesses últimos anos. A gente não está pedindo nada além do que o nosso direito. A gente não está pedindo nada mais. A gente não está pedindo nada exorbitante. A gente só precisa que vocês sentem e nos escutem. Tira um dia, vai lá na creche, fica o dia inteiro com a gente, para ver o que a gente faz. A gente chega, a gente acolhe a criança. A gente tem situações de crianças carentes e a gente acolhe essa criança. Essas crianças não ficam desamparadas. E tudo que a gente recebe é cobrança. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Mas quando a gente pede, por favor, escuta o que a gente tem a dizer, ninguém aparece. Mas eu tenho certeza, quando vier algum dia de sábado letivo ou algum tipo de movimento, são os auxiliares de creche que estão lá para prestar serviço. E aí, eu vou finalizar aqui. Uma das nossas outras reivindicações é a seguinte: nossos deveres como concursados em auxiliares de creche são cumpridos com certeza. E os nossos direitos há muito tempo não usufruímos. Como, por exemplo, a nossa licença-prêmio. Nós temos auxiliar de creche há 15 anos, nunca tirou nenhuma. Temos funcionários há 15 anos, servidor, prestando seu serviço, e uma das coisas que ele tem direito, que está lá no estatuto, que vocês falam esse tempo todo, está no estatuto, atribuições do estatuto, carga horária do estatuto, mas lá no estatuto está escrito licença-prêmio. Temos funcionários com 15 anos de serviço, não tirou nenhuma. E se pergunta, vamos ver o que vai dar. Não dá. Não tem funcionário. Essa uma das nossas reivindicações com esse governo. Porque que toda vez que a gente questiona, eles fecham a porta.
Deixa eu contribuir aqui na questão do Estatuto, artigo 136 do Estatuto dos Servidores do município de Mendes. Responde para mim uma pergunta. Um servidor auxiliar de creche, que é o tema aqui que nós estamos discutindo, com 15 anos, ele teria quantas licenças prêmios a tirar? A cada 5 anos tem direito de uma, pelas contas são 3. Isso, eu só queria eu sei disso, eu queria só registrar aí em suas palavras. E gostaria também que você, te interrompendo, pudesse me responder a questão do ônibus que busca as crianças e o quantas horas vocês avançam do horário de trabalho de vocês por conta do atraso do ônibus, por causa que o ônibus quebrou. Isso é um problema recorrente? É um Isso problema sempre vem recorrente. acontecendo? Sim. A gente sabe do problema de transporte escolar aqui na cidade. A gente tem tido problemas. E sempre acontece de funcionários depois do seu horário dentro da creche. A equipe que pega o segundo horário, que é como a gente fala lá, sempre passa do seu horário de 5h15. Fica, às vezes, até 6, 6h30, para esperar o pai responsável vir buscar o filho no ônibus. E, às vezes, nem isso, tá? Às vezes, o pai mesmo, fora do horário, sem depender nenhuma de condução, vai lá depois do horário e buscar. E essas horas não são contabilizadas. Certo. Não. Mas banco de hora, como é que a gente vai pagar essas horas? Como é que a gente recebe essas horas? A gente trabalha, de segunda a sexta, a gente vai pagar. Se a gente chegar mais tarde, a gente vai atrapalhar a equipe anterior. Se a gente sai 5h30, a gente não pode entrar 6 horas, a gente não pode entrar no outro dia 9 horas. Porque vai atrapalhar a equipe que está esperando a gente chegar às 8h15. Por isso que eu estou querendo, eu te fiz essa pergunta para registrar, porque isso também é condição de trabalho indevida, né? Então, por isso que a gente quer registrar. E lembrando a vocês, independente da gente não ter hoje, lembrando que nenhum representante do Poder Executivo está aqui para poder responder, para poder debater aí, a gente poder chegar num consenso, a gente vai estar registrando isso tudo em uma ata. Eu e os demais vereadores, que assim quiserem, estaremos assinando essa ata, esse ofício, e enviando todas as reivindicações de vocês hoje ao Poder Executivo e exigindo providências. Pode continuar, Laura, por favor. Desculpe, Presidente, só para contribuir com o tema. Vereador Leandro, então, no tema aí que... O ofício, ela não é obrigada a responder. Então, eu sugiro que a gente faça um requerimento, que o requerimento é obrigado a responder com todas as informações que estão sendo colocadas hoje. E anexo aí, tudo que foi discutido aqui. Okay? A proposta está sendo colocada e colocamos em votação o requerimento, porque o requerimento é a forma legal que essa casa tem de obter uma informação com prazo do retorno das ações que estão sendo colocadas hoje aqui, presidente. E lembrando a vocês que o requerimento, o Poder Executivo tem 30 dias a responder a essa casa. Então, quem sabe, né, a gente vai ter uma resposta muito positiva no início e ações, não só resposta, e ações muito positivas do retorno de vocês aí do recesso escolar, né? Então, era isso em resumo, né? As nossas reivindicações são a concessão da licença-prêmio, revisão dos horários que a gente ultrapassa, revisão da legislação, porque se colocar em questão, a gente com certeza chega num consenso que é impossível mulheres trabalhando 9 horas, tendo que colocar criança no colo, desce do colo, coloca a criança no colo, dá banho. É um serviço muito mais árduo. Então, se possível, ter uma conversa sobre isso, sobre essa legislação de 40 horas, se possível. A concessão da licença-prêmio, os nossos horários que ultrapassam, o reconhecimento nosso como sendo da educação, porque nós, auxiliares, nós não estamos locados na Secretaria de Educação. Como assim? Auxiliar de creche vai trabalhar onde? Só na creche. E a gente não é locada na educação. Então, a gente perde muito por não ser locada na educação. Nós somos, acho que, da administração, não é? Nós somos da administração. Mas auxiliar de creche tem como ser auxiliar administrativo? Não. De jeito nenhum. Então, são essas nossas principais reivindicações. Deixa eu incluir aí local adequado para descanso e almoço, exatamente, e respeito dessa hora de descanso e almoço, correto? Exatamente. Considerações finais, não, dona Laura? Só isso. Obrigada, gente. Agradeço mais uma vez. Obrigada.
Peço que alguém que queira falar, pode levantar a mão, dizer seu nome e tomar a tribuna aqui, por favor. Acho importante aí a participação de todos, antes aqui que os vereadores vão falar. Está na pauta aqui. Isso. Senhor presidente, eu como contribuinte, eu gostaria de saber por que se concedeu licença-prêmio à professora ou a professor e não a auxiliar de creche, considerando o tempo de serviço efetivo previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Mendes. Não, tá na pauta aqui do requerimento que nós vamos fazer. A Laura levantou muito bem aí as principais reivindicações. E agora, como não tem por enquanto ninguém inscrito na tribuna, eu vou franquear a palavra aos vereadores. Quem assim desejar, vereador Adilson, que foi aí um dos grandes motivadores dessa audiência, da primeira reunião que nós tivemos com os auxiliares de creche. Pode falar, vereador Adilson. Senhor presidente, obrigado. Senhores vereadores, boa noite mais uma vez. Público aqui presente. É lamentável. Infelizmente, o maior interessado deveria estar aqui, que seria realmente o executivo, Maria Paula, secretária de Educação, não está aqui presente, ou quem ali compõe ali o corpo da educação. Eu entendo que esse momento aqui não precisava nem estar sendo, não precisava estar acontecendo. Se fosse, na verdade, um governo de diálogo, fosse realmente um governo que realmente valorizasse realmente a educação. E aqui eu vejo claramente que, desculpem a palavra, como não me lembro quem falou aqui, que realmente não tem valor. Esta é a palavra, a prova que realmente não tem nenhum representante aqui para, assim, dar uma posição, ou seja, um norte para cada um de vocês. Realmente, quando a gente vai na creche, a gente conversa com alguns de vocês que aqui estão, realmente a gente fica particularmente sem o que fazer, por onde começar. A gente falou aqui do ofício, que você encaminha o ofício, você não é respondido. Então, existe, quando tem uma oportunidade de se conversar, vira-se as costas e não tem uma solução, na verdade, para o problema. Então, foi onde que nós tivemos a ideia de procurar o procurador da casa, juntamente com o presidente, com a comissão, os demais vereadores, marcamos essa reunião e esse momento aqui de diálogo e realmente de conversa para que realmente, a partir de hoje, de agora, realmente vocês sejam realmente valorizados. Porque é meu filho que está lá. E o meu filho precisa realmente que alguém que cuide, alguém que valorize, que ama, não que vocês não façam. A última vez que eu estive lá, senhores, realmente o semblante da auxiliar que eu conversei, realmente era para estar em casa. Como foi relatado aqui, que muitos estão em casa de atestado, porque realmente não aguenta mais. A maior parte delas realmente estão doentes, não aguentam mais. E, na verdade, precisa ser ouvida. É simplesmente isso que vocês precisam. Isso precisa ser, está acontecendo. Precisa realmente ser reconhecido aquilo que faz, aquilo que vocês estão fazendo. Vocês não estão lidando com qualquer um. Realmente é o futuro do meu filho, é o futuro do meu neto, é o futuro daquela criança que vocês cuidam e tratam. E realmente vocês não têm esse reconhecimento, é o mínimo
naquilo que vocês realmente querem. Realmente esse relato aqui de vocês realmente é de cortar o coração. Eu não queria assim ter palavras aqui para dizer da grande responsabilidade que cada uma de vocês tem. É questão do valor. Poxa, você não ter um lugar para você, após o almoço, você relaxar, descansar, aí é covardia, aí realmente brincadeira. E até assédio, o Senhor estava falando da questão do assédio. Percebem a força que vocês têm? Percebem aonde vocês podem chegar? Essa casa está aqui, à disposição para lutar e brigar por vocês, junto com vocês, independente do executivo ou não. Essa casa está aqui para ouvir vocês e realmente cobrar a quem de direito, porque na verdade eles precisam dar uma posição para vocês, eles precisam o quê? Dar um norte para vocês, porque na verdade eu quero assim ser bem sincero para vocês, de todo o meu coração. Sabe quando isso vai mudar? A partir do ano que vem. Aí eu falo para vocês que vai mudar. Eu falo de todo o meu coração. Aí a mudança começa aí. Começa em vocês. Eu falo com muita particularidade. Porque se você tivesse realmente valor como você deveria ter, realmente a gente não estava aqui. Nesse horário, quase 19h30, hora nós não precisávamos estar aqui. Sabe por quê? Porque todas vocês estão cansadas. Vocês estão desde 7 horas lá, acordaram 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Não precisava isso aqui, se na verdade a gente tivesse alguém que realmente ouvisse cada um de nós. Então, eu entendo o seguinte: conte com esta casa, que realmente essa casa vai levantar a bandeira de vocês. O vereador Leandro solicitou a palavra. Bom, presidente, só para concluir rápido aqui, e para quem me conhece sabe que eu tento resolver todos os problemas com o diálogo, mas ficou claro, e por isso que eu pedi o requerimento, que se a Secretaria de Educação não respondeu um informe do sindicato, que é o representante do servidor, e ela está vindo nessa casa pedir ajuda, ou seja, não houve diálogo. Então, mediante esse requerimento, eles são obrigados a responder, e aí sim, vamos sentar executivo, legislativo e o representante dos servidores. O que pode ser feito? Dá para fazer? Vamos fazer. Isso aqui não dá para fazer? Mas está faltando o quê? Transparência, informação. Porque se o representante não está sendo ouvido, não está sendo escutado, e o Adilson falou uma coisa que é verdade. Eu conversando com uma de vocês, não vou citar o nome, chegou até a citar, vamos fazer greve, mas fazer greve, como é que vai ficar essas crianças? Como é que vai ficar esses pais? E aí vão falar que a culpa são das auxiliares de creche. Então, presidente, eu acho que ficou muito claro aqui e como a Laura falou e os demais não estão sendo ouvidos. Com esse requerimento, a gente vai ter, e a gente é obrigado a cobrar essa resposta do executivo, e aí sim, provocar uma reunião, legislativo, executivo, representante, para a gente tentar achar o que pode ser feito. Então, ficou muito claro hoje aqui que o executivo precisa sim, cara, dar essa resposta para a gente e a gente junto tentar achar uma saída para melhorar as condições de trabalho e seguir em frente, presidente. Obrigado. A vereadora Carla Patrícia solicitou a palavra. Laura, né? Laura, muito me comoveu essas palavras ali, porque eu não pude estar presente na última reunião. Você foi perfeita nas suas colocações. Eu acho isso tudo muito injusto, mas não adianta a gente querer o diálogo se não possibilitam a comunicação.
a comunicação talvez seja mais importante que o diálogo. Então, eu até proponho aqui, nós que somos da comissão, aos vereadores, requerimento, tudo bem, façamos esse requerimento, mas eu acho que a gente tem que convocar a secretária para que ela possa ouvir todos que estão aqui. Nós precisamos de um retorno imediato, não a longo prazo, porque isso eu vejo como essa questão que a Laura descreveu ali foi muito forte. Você não tem um lugar para se alimentar, você não tem um tempo para descansar, você ficar ali 9 horas à disposição de uma criança, uma não, várias, né? Não é só dar comida, você tem que trocar fralda, você tem que mandar de banho tomado, você tem que dar alimentação. O ser humano não resiste isso tudo. É muito cansativo. A hora que ela está chegando em casa, daqui a pouco já está na hora dela sair. E qual o tempo que ela vai ter disponível para a casa dela, para o filho dela, se ela já chega extremamente cansada? Então, eu acho que a gente não pode deixar essa situação postergar mais ainda. A gente tem que solicitar, convocar a presença de Maria Paula, porque eu vejo, quando se fala em executivo, eu não quero defender nem A e nem B. Mas a resistência que nós somos conhecedores, que a secretária de Educação, eu digo aqui com toda transparência, é uma pessoa muito resistente, às vezes, em nos ouvir, a comissão. Então, eu proponho isso, que possamos convocá-la aqui, para que ela ouça essas funcionárias, que elas possam, nem que seja a partir do 2º semestre, como o Adilson, eu não acho justo esperar ano que vem. Tudo bem que ano que vem comece a funcionar, mas isso tem que ser para ontem. Mas por isso que pode começar a funcionar. Mas nós não podemos esperar ano que vem. Isso tem que ser para ontem. Então, a gente tem que nutrir isso para que ela possa vir, convocá-la aqui e estar ouvindo esses funcionários novamente, tudo que eles têm para questionar, porque eles precisam dar resposta. É isso que eles querem. E eu me coloco à disposição, porque eu, como servidora aposentada, também já passei por muitas coisas e sei como que é. Mesmo que você seja concursada, você não está ali por acaso. Então, tem que fazer jus ao que vocês merecem. Tanto vocês, como a família de vocês, e as crianças que estão ali dependendo de vocês. Me coloco à disposição em defender, estar junto com vocês, e nesse dia que convocarmos a secretária de Educação aqui, estarei novamente ouvindo e levando não, né? Aqui a gente convocando, ela tem que responder de imediato. Então, é isso que eu tinha para falar nessa noite. Podem contar comigo. Pode, por favor. A Laura solicitou a tribuna novamente. Já passou aquela fase do nervosismo, né, Laura? Agora... Passou o nervosismo. Isso, muito importante a sua fala. Eu só queria enfatizar aqui que, apesar de todos os problemas que nós temos com relação ao reconhecimento, condições de trabalho, todas nós aqui não deixamos de atender com qualidade cada criança dentro daquela creche. As crianças da cidade de Mendes estão sendo muito bem cuidadas nessa cidade. Isso eu falo com certeza. Apesar de todos os problemas, a gente chega lá às 7 horas, sai 5, e todas as crianças estão muito bem cuidadas, amparadas e seguras. Nós tivemos ontem no noticiário o caso de uma criança dentro de uma jaula, nomeada jaula, porque era uma criança muito agitada, não parava de chorar, e as auxiliares, os funcionários, simplesmente jogaram ela lá. Teve caso de criança sendo obrigada, sendo constrangida em frente de outros colegas, e vocês podem ter certeza, as auxiliares de creche dessa cidade nunca vão fazer isso, nunca vão colocar uma criança numa situação dessa. Porque nós aqui, nós temos a consciência da importância
de uma criança para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, apesar de todos os problemas, nós, como auxiliares, nós damos segurança e dignidade para todas as crianças. Gente, a única coisa que a gente está pedindo é o reconhecimento disso. É só isso. Mas algum vereador deseja usar a palavra? A vereadora Carla Patrícia, eu quero acrescentar aqui no que ela falou em respeito da convocação, não vai ser uma não, vai ser duas que a gente vai colocar, porque, bem lembrado aqui pelas auxiliares, elas estão lotadas na Secretaria de Administração. Então nós vamos querer saber, esclarecer com os dois secretários, eu acho que vai ser muito mais conveniente para a gente, né? Não, pode falar, vereador Dilson. Não, é só para complementar aqui, porque é o direito de vocês. E assim, a gente está pedindo aqui, até mesmo, para que não haja nenhuma perseguição, porque existe essa questão também. Então, para qualquer coisa, pode nos acionar. E aquilo que a gente puder ajudar, essa questão de perseguição, isso não pode acontecer. Antes de encerrar, eu queria deixar aqui registrado que nessa audiência pública a gente está falando em melhores condições de trabalho e a gente está tratando de ser humano. E esse governo tem uma peculiaridade muito grande. Ele não cuida das pessoas. Porque se cuidasse das pessoas, a primeira coisa é cuidar de quem cuida das crianças da gente. Num segundo momento, a gente escuta aí a principal reclamação de vocês concursados, porque nós aqui estamos de passagem. Vocês são permanentes. O meu respeito pelos servidores é muito grande, até porque eu tenho em casa servidoras concursadas e eu sei do trabalho e do desafio delas. Então, quero dizer para vocês que esse grupo de vereadores aqui vai estar cuidando em especial do caso de vocês, assim como nós fizemos com os agentes de saúde, e deu resultado. Assim como a gente aqui nessa casa ajudou a formular a lei das gestoras e das gestoras adjuntas, diretor e diretora adjunta, que nós disponibilizamos o procurador da nossa casa, nós trouxemos aqui todas as representantes que quiseram estar aqui nessa casa para poder falar em respeito, porque quem sabe do dia a dia lá na creche é vocês. Quem sabe o que acontece lá na creche é vocês. E desculpe, governo que não escuta servidor de 15 anos, de 8 anos, de 10 anos, de 28 anos, igual eu conheço, de 30 anos, desculpe, esse governo não vai governar. Porque quem sabe onde está o problema é o servidor. E o servidor trabalhando feliz, o servidor trabalhando contente. Você vê, em momento nenhum, de uma maneira geral, podia estar muita gente lá, né, já que não se disponibilizaram vir aqui, deve estar querendo aumento de salário. Ninguém falou aqui em financeiro, ninguém falou aqui em aumento de salário. Falamos em melhores condições de trabalho. E nem sempre o melhor é o melhor salário. Porque mentalmente vocês estão cansadas, fisicamente vocês estão ficando doentes. E aí, quando a gente escuta que a secretária não é do diálogo, não traz o diálogo para vocês, não respeita a função de vocês, ela não sabe o que acontece na creche, ela não sabe o que está acontecendo dentro das escolas. Então, eu fico muito feliz de poder estar participando dessa audiência como vocês, e vocês, como o vereador Adilson disse, usem da força de vocês. Vocês passaram num concurso, vocês foram aprovadas, o estatuto está aqui, usem do estatuto do servidor, cheguem no sindicato e cobrem o jurídico do sindicato o direito de vocês. Se vocês têm direito à licença, o governo, o executivo se organize, que coloquem mais profissionais e que possam dar direito à licença-prêmio de vocês. Se vocês têm direito à sua hora de almoço, ao seu descanso, que vocês reivindiquem isso. O sindicato, eu tenho certeza ali, Kalane, eu tenho certeza que está à disposição, tanto o jurídico dessa casa quanto o jurídico do sindicato, para que a gente possa levantar essa bandeira junto a todos os servidores.
Hoje são os auxiliares de creche. Ontem foi os agentes de saúde. E todos os servidores deste município, pode ter certeza, enquanto eu for presidente dessa casa, marcarei quantas audiências públicas necessárias, se assim for para resolver o problema. E tenho certeza absoluta aqui que vai ser por unanimidade a votação do requerimento da convocação, tanto da secretária de Educação, novamente, né, vereadora Edilene? Novamente, e do secretário de Administração, para poder, e eu vou contar com a presença de todos vocês e de todos os servidores que quiserem participar, porque eu fico muito consternado com a situação naquela reunião que foi colocada para nós vereadores que estavam presentes. Agradeço muito a presença de vocês, contem com essa casa, contem com esses vereadores. Eu desejo uma boa noite a todos, um bom retorno, um bom descanso, e avisando que agora na terça-feira teremos uma extraordinária em respeito a uma matéria importante, que é a extensão do horário das professoras, né? Não sei se vocês estão a par disso, porque eu também escutei muita coisa referente sobre isso. Tentamos aqui fazer o melhor aqui nessa casa para que essa lei possa estar aí contribuindo com a educação do nosso município. Muito obrigado a todos e uma boa noite, um bom descanso.